louvar ao Senhor Deus. O hino 290 da nossa harpa. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, seus servos, já clamamos com humilde coração, e o Espírito vem derrama sobre cada oração. E o crente que a ti clama vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é ferido jamais possa se meter. Teu Espírito vem derrama sobre cada oração. E no crente que a ti clama vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarde até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada oração. E o crente que a ti clama vem confirma a petição. Dá-nos mais a tua graça, enche-nos do teu poder. O tempo, Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E o crente que a ti clama vem confirma a petição. Dai-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Os hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Aleluia! Graças a Deus. Meus irmãos, queremos deixar os nossos avisos
Amanhã nós não temos reunião aqui, mas domingo pela manhã nós temos aqui, a partir das 8h30, a nossa escola bíblica dominical, é a penúltima lição do último trimestre do ano. Então estaremos aqui. E à noite, o grande culto, é véspera de Natal, mas temos o nosso culto. Culto normal. No Natal é segunda-feira. Não é? Natal é segunda-feira. Agora que já tem gente guardando desde hoje, já está festejando. Né? Já estão festejando. Não sabe que existem algumas congregações que já suspendeu tudo. Só voltam no ano que vem. Ou vão estar liberados para festejar. Que beleza. O culto divino, para eles, acabou. Só o ano que vem. Só o ano que vem. Que Deus tenha misericórdia. Nós teremos normal. E a escola bíblica, grande culto à noite. Os irmãos, sei que alguns, não é pecado não, fazer sua viagem, confraternizar com a sua família, mas o culto divino em primeiro lugar. Para mim, o primeiro lugar é o culto divino, a casa de Deus. Porque quem é o aniversariante? Jesus. E a casa dele vai falar assim, engraçado, o dia do culto aniversariante, a casa dele fica vazia. Será que ele fica contente? Será que ele fica satisfeito? Já até anteciparam o aniversário dele já, para domingo passado. Foi antecipado. As cantatas para ele, os teatros para ele, né? Teatro que apareceu de Maria, apareceu lá na igreja da maioria, tem um presépio morto, né? Na igreja evangélica tem um presépio vivo. A Maria, a criancinha deitada no boneco, deitada na frente do púlpito, né? Isso se chama palhaçada evangélica. Desculpe, mas a casa de Deus é chamada casa de oração. E não é casa de teatro. Não é casa de teatro. É casa de oração. E o povo lá de fora, que vem para ver, sai ainda caçoando ainda. Dizendo, nós sabemos fazer muito melhor que isso aí. Muito melhor eles fazem os teatros deles. Não é? Isso aqui não é casa de teatro, casa de oração. Mas como são poucos aqueles que oram, buscam a presença de Deus, Deus nos ajude e nos guarde. Então, os avisos são esses. Na segunda-feira é Natal, e a gente trabalha aqui, porque aí também seria muito pesado, né, irmã? Irmã Dorinha, que eu trabalho com ciclo de oração aqui nesse pleno dia de Natal. Meu Deus! Então os irmãos são liberados na segunda-feira para passar para as suas famílias. Pode orar, irmão Eduardo. Glória a Deus. Nós vamos, irmãos. Cento e 41 da nossa harpa.
Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mi ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redentor, meu Jesus. Com prazer te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a vinho teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redentor, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu no seu amor, sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redentor, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Não me incomodo, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redentor, meu Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe todos os irmãos que contribuíram com a obra de Deus. Pedido de oração, irmão Jaime, pede oração em favor de sua família. Irmão José Carlos também pede oração em favor da sua família. Irmão Eduardo pede oração em favor da sua família, que estará viajando para o Rio de Janeiro hoje à noite. Nós vamos orar pela família do irmão Eduardo, que estão viajando para o Rio de Janeiro. Vamos de pé, irmãos, orar a Deus, orar uns pelos outros, depois estaremos meditando na gloriosa palavra de Deus. Quero convidar o irmão Luiz Carlos para fazer essa oração, apresentar os pedidos ao Senhor.
paz do Senhor, irmãos. Isso, eu quero de oração. Por nosso irmão Jair, ele fez uma cirurgia no olho hoje e está lá de repouso. Peço que os irmãos orem, vamos orar por ele para que Deus restabeleça logo a sua visão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, nós te louvamos, nós te exaltamos por estar aqui na tua presença, na tua casa, mas esse dia que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Deus, te agradecemos pelas forças, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado também. Senhor, agora nesse instante nós apresentamos teus filhos, Senhor, que tem pedido a oração. Ó Deus, nesse instante a tua igreja intercede, Senhor, a favor dos teus filhos. Meu Deus, venha suprir a necessidade de cada um, Senhor. Tu sabe, conhece, ó Deus, que cada um dos seus filhos precisam. Venha suprir a necessidade, Senhor, sem enfermidade. Ó Deus, o que for, o Senhor estende as tuas mãos. Também abençoando o nosso irmão Jair. Ó Deus, que ele possa também estabelecer daquela cirurgia, Senhor. Abençoando o teu servo, dando força, dando graça. Abençoando a tua família, Senhor, toda a sua família. Ó Deus, também abençoa a minha sogra, Senhor, que não passa por bem também. A minha cunhada, Senhor, a irmã Nair também, Senhor, estende as tuas mãos. Pai querido, nós cremos no teu nome, ó Deus, e por isso nós te pedimos, Senhor, continua abençoando nessa noite, a continuação deste culto, Senhor, abençoando o teu servo, que estará nos trazendo o ensino da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando esses dias sobre a oração. Eu não sei quanto tempo vamos falar sobre oração, mas vamos falar. Hoje nós vamos colocar um ingredientezinho, mais um ingrediente na oração, um ingrediente chamado jejum. Livro de Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Neemias capítulo 1, do 1 ao 4. Todos acharam? Amém? Quem não achou ainda, diga: estou procurando. É no Antigo Testamento, meu irmão. As palavras de Neemias, filho de Acarias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que se escaparam, que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Estive jejuando e orando ao Deus dos céus. Meus irmãos, encontramos aqui pelo menos 6 atos nesse versículo 4. Primeiro, ele ouviu a notícia. Ele recebe a notícia
que não era boa, não era uma notícia alvissareira, era uma mensagem, uma notícia triste. Como é que está, meus irmãos? Está numa completa miséria, desprezo. A cidade devastada, os muros fendidos, as portas queimadas, e o povo está numa extrema pobreza. Segundo, aí ele acertou-se. Quando ele recebe a notícia, eu creio que ele estava em pé, porque ele disse: acertou-se. Terceiro, chorou quando ele soube a notícia da miséria que estava seus irmãos e a situação que estava a cidade, que outrora foi tão populosa, tão linda, o templo também destruído. Quarto, lamentou. Aí, em quinto lugar, ele jejuou. E em sexto lugar, ele orou ao Deus do céu. Conta a oração dele do versículo 4, irmãos, até o versículo 11. Até o versículo 11. Nós vemos aí a sua oração ao Deus dos céus. Olha, irmãos, Jesus ensinou direitinho como nós devemos orar. Até hoje não tem crente orando errado. Não existe nenhum lugar da Bíblia que manda você orar em nome da Trindade. Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem gosta muito dessas coisas, esse povo aí, de movimentos, de comunidades e outros, e até pastores entre nós que fazem esse tipo de oração, orando em nome da Trindade. Só tem uma coisa que é em nome da Trindade na Bíblia: é o batismo nas águas. E tem outros que começam a orar: oh Jesus, eu te agradeço em nome de Jesus. Ele diz para Jesus e agradece em nome de Jesus também. Está errado também. Nós devemos pedir a Deus o Pai em nome de Jesus. Ele ensinou direitinho. Eu já vi alguém orando: eu te agradeço, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui para aprender o que é certo, o que é correto, o que está na palavra. No capítulo 2, versículo 20, vamos lá? Leia, Luiz Carlos, para mim, versículo 20. Neemias mesmo. Então lhes respondi e disse: Deus dos céus, o que nos fará prosperar? E nós, seus servos, nós levantaremos e ficaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Nem memória em Jerusalém. Sabe, porque no capítulo 2, no versículo 4, Deus já havia entrado em ação, já tinha tocado no coração do rei para liberar ele para ir a Jerusalém para reconstruir os muros. Veja aí no capítulo 2,
E o versículo 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Aleluia. O verso 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, Para que eu a edifique. Ele orou, jejuou e Deus agiu. Visitou o coração do rei para liberá-lo para ir a Jerusalém, para reconstruir o muro. Os irmãos querem uma coisa: quando você está quietinho, você está parado, você não está fazendo nada, não aparece inimigo não, viu? Parece que o inimigo está até satisfeito. Ele não está fazendo nada mesmo, não oferece nenhum risco, não está incomodando ninguém. Mas, irmãos, quando ele começou a querer fazer a obra, irmãos, olha aí o verso 19, irmãos, no capítulo 2. Aí aparece uma trindade aqui. Olha que trindade maligna. Porque ouvindo Sambalate, o Erodinho, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos, disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Aleluia, é isso que faz. Estão rebelando contra o rei? Ora, o rei já tinha dado a ordem, mas o inimigo vem dizer: olha, estão levantando contra o rei, estão se rebelando contra o rei. Irmãos, eles estavam fazendo tudo debaixo de oração e jejum. Já havia recebido a ordem do rei, já estava lá em ação, mas apareceu os inimigos da obra de Deus. Apareceu os inimigos. Já estava organizado para levantar contra. Olha, irmãos, é você começar a consagrar, é você começar a orar, jejuar, e Deus começar a te usar, o inimigo vai se levantar. Ele vai se levantar contra você. Deus nos ajude. Meus irmãos, o resto da história os irmãos sabem. Com 52 dias eles concluíram o muro, que não deixou nenhuma brecha. Colocaram as portas e trabalharam em equipe. Cada equipe construía à frente da sua casa. Cada equipe. As 12 portas, creio que foi 12 equipes que cada um fez um pedaço. Que união! E com 52 dias. Mas o inimigo continuou usando. O murinho que eles estão levantando aí, até uma raposa derruba. Até uma raposa derruba isso aí. Mas não derrubou não. Agora, enquanto o Esdras tinha vindo antes, o Esdras veio para reformar o templo. O templo, nós vamos ver no capítulo Esdras, capítulo 8, versos 22 e 23. Vamos lá, meus caros. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas corações. Aleluia! Quer ver a mão de Deus se mover? Jejum, ore,
Eles precisavam restaurar o templo. Hoje, irmãos, não se preocupar muito com o templo. Era um templo natural, um templo mesmo, né? Um templo, né? Material. Hoje o nosso templo é espiritual. É tempo de reconstrução. E o inimigo vai se levantar. É você começar a jejuar e a orar. Aqui diz a palavra. E moveu-se pelas nossas orações. O jejum estava incluído. O jejum estava incluído. Oração e jejum nessa reconstrução. Deus nos ajude, meus irmãos. A reconstrução do templo. No capítulo 5, irmãos, e Êxodo, versículo 8. Vamos ver ainda mais esse versículo. Sobre Êxodo, né? Que é a reconstrução. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes. E esta obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Aleluia, graças a Deus. Então eles foram para reconstruir o templo de Deus. E Deus preparou tudo, irmãos. Eles disseram: nós queremos madeira, porque eles tinham orado, eles tinham jejuado. E Deus supriu as necessidades da igreja daquela época, do templo, dos religiosos daquela época. Meus irmãos, mas nós vamos, Êxodo capítulo 7. E o versículo 6, que diz que o rei deu tudo para eles. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E, segundo a mão do Senhor Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pediu. O rei lhe deu tudo que lhe pediram. Jesus certa vez pedi, seria dado. Mas isso aqui foi com oração e com jejum que moveu a mão do homem lá. O homem não era crente não, meu irmão. O homem não era crente não. Mas Deus moveu a mão dele. Muitas vezes Deus move a mão de um ímpio para ajudar o crente. Esse Ciro não era crente, mas Deus chamou Ciro de meu servo, chamou Ciro de ungido. 150 anos antes de ele nascer, Deus já citou ele. Deus usaria um homem chamado Ciro para ajudar seu povo. Meus irmãos, oração e jejum coletivo. Hoje eu não sou muito a favor de jejum coletivo. No Novo Testamento a coisa muda muito, viu, irmãos? Você fala: vamos ungir todo mundo, eu já saio de perto. Porque na graça agora é você que pede. Ora, unção não se oferece, é a pessoa que pede. Eu quero ser ungido, eu senti de Deus pedir a unção. Aí vai o presbítero e unge. Não existe esse negócio de unção coletiva. Certo dia eu estava vendo uma certa determinada igreja, o camarada, muita gente, não estava tempo de todo mundo, estava com a motoria. Era cada espirro de azeite. E já tem um outro lugar que o cara jogava cabelo, enchia a mão e jogava assim. Era azeite que... Misticismo, irmãos.
poder tem azeite. Quem salva o doente não é o azeite, é a fé. É a oração da fé que salvará o doente. Está escrito, né? Está escrito. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá temeu, fosse a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. E apregou um jejum em todo o Judá. Sabe, irmãos? Ele viu um exército que era muito maior, irmãos, do que eles. Juntou uma turma tremenda e vinha aqui, parecia gafanhoto. Eles estão perdidos. Estão perdidos. Vamos jejuar e orar, gente. Porque a guerra está vindo aí. A guerra. E sabe, irmãos, o resultado é que quando o povo começa a orar, verso 12, o povo estava desanimado, estava fraco, mas está orando. Ah, Deus nosso, Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Eu me lembro muito bem quando Jesus fizer a igreja de Filadélfia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste. Aqui, irmãos, eles não tinham força suficiente para enfrentar aquele exército. Mas no verso 14, Deus levanta profeta já. Deus levanta um profeta. No verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jael, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Verso 15. E disse: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, Ó rei Josafá. e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, Pois a a peleja peleja não é vossa, senão de Deus. Deus levanta um profeta para consolar, para confortar o seu povo, dizendo: essa peleja é minha, não é vossa, não é vossa. E depois, mais para frente, o Senhor ordenou enfrentar uma guerra cantando, irmãos. Vocês têm que só cantar, só louvar. Será que era um louvor qualquer? Hã? Será que é um louvor igual a muitos que nós estamos vendo hoje na igreja? Sapato de fogo e tanta coisa, e sapateio para lá e para cá. Que tipo de louvor era? Sabe, irmãos, coisa maravilhosa. Levantaram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos filhos do Coraíta, para louvar ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Parece uma loucura, não é? Enfrentaram a guerra cantando. Olha o 21. E aconselhou-se com o povo E ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor. louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Quando eles começaram a louvar o Senhor, os próprios inimigos, eles mesmos entre eles, não se acabaram. Eles começaram a brigar um com o outro, porque o povo estava orando, o povo estava jejuando, o povo estava louvando a Deus com a alma, com o coração. Eu já vi muitas pessoas se converterem através de um louvor sacro, que vai lá no coração. Mas que Deus nos ajude, irmãos,
Daniel capítulo 9, versículo 3. É que hoje ninguém quer sacrificar, né, irmãos? Eu vou passar 21 dias orando, não, jejuando aí, sofrendo, não. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Saco e cinza. Irmãos, não é fácil. Hoje é poucos que querem sacrificar. É poucas pessoas que querem sacrificar. Olha lá o parque dos nossos crentes hoje, o joelhinho dele está lisinho, que é uma beleza. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração, rogos e jejum, e pano de saco e cinza, e confissão de pecado, irmãos. Às vezes derrubamos nossos joelhos, fizemos tanta coisa errada, não pede perdão para Deus. Daniel era um dos 3 homens mais justos da terra. Daniel, quais os outros 2, irmão? Daniel, a menina que gosta de escola dominical. Quem eram os 3 homens justos que Ezequiel falou? Ezequiel falou, esses 3 homens tivessem aqui. Aquele menino sabe. Oi, gente. Daniel, Jó e Noé. Mas eram 100% santos? Daquele seio eu separo o Daniel, que é o Jó. Coitado, falou muita besteira lá quando ele estava. Era santo. Daniel parece que não se destacava mais. Você não encontra alguma falha no Daniel. Noé tomou uma bebida lá, ficou meio alegre, né? Então, né, que ele ficou que ele arrancou a roupa. Era justo, mas agora, o que Daniel, na oração dele? Ele desceu ao nível dos outros. Nós pecamos. Entendeu? E ele diz, irmãos, na oração dele, que lá no versículo de número 11, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a sua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porquanto pecamos contra ele. Ele se colocou junto com os pecadores, apesar de ser um homem santo, mas ele ainda era pecador. Tá? Eu já vi alguém dizer, não podemos dizer que é pecador, não. Não acho que é pecador, não. É pecador. Não há ninguém que não peque. E se peca, é pecador. Agora, tem o pecador remido e o pecador perdido. Mas nós vamos em frente. Daniel 6,18. Aqui um ímpio que jejuou, meu irmão, em favor do Daniel. Hoje o povo crente para jejuar está difícil, mas é lá o cabra. Capítulo 6, verso 18. Então o rei dirigiu-se para seu palácio e passou a noite em jejum. Passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Sabe, irmãos, ele passou a noite em jejum
e oração. Oh, Deus de Daniel, se tu és Deus mesmo, não deixe que os leões devorem ele, que os leões comam ele, destrua ele. E parece que tinha um pouco de certeza da oração, sabe, irmãos? Porque o versículo seguinte: e pela manhã cedo, 19:20. Pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Falando o rei, disse a Daniel, servo do Deus vivo, seria o caso que o teu Deus, a quem continuamente serve, tenha podido livrar dos leões? Verso 21. Então Daniel falou ao rei: Homem, vive para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Deus recebeu o jejum dele, a oração. Daniel era inocente. O leão não comeu Daniel, porque ele era inocente. Ele era santo. E Deus mandou o anjo. Deus mandou o anjo. Sabe? Faz gravozinho meio esquisito aí, né? Olha o versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Por quê? Porque fui achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Que maravilha. Era inocente. Foi o anjo. Tem um hino que canta aí: calma Daniel, senta no leão, deita no leão. O anjo foi lá e disse: esse aí você não toca não, tá? Boca fechada. O leão também jejuou naquela noite. Aleluia. Até os seres irracionais. Que coisa, não? Mas irmãos, vamos lá no livro de Jonas. Capítulo 3. Verso 5. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Verso 6. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono, retirou de si os seus vestidos, cobriu-se de saco e se assentou sobre a cinza. Verso 7. Fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa alguma, nem se lhe vê pasto, nem vê água. 100%, hein? Verso 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de saco e clamarão fortemente a Deus. E se converterão cada um no seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Verso 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Ó, o verso 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não fez. Olha, irmãos, aquele povo nem crente era, mas creu na palavra.
creu na palavra. Porque a pregação de Jonas não tinha nenhuma promessa nenhuma. Tinha promessa? Jonas mandou alguém se arrepender? Não. Anunciou só castigo. É 40 dias. E Nínive será subvertida. Ele não disse: arrependei-vos, senão Deus vai matar você. Não. Embora que Deus mandou eu falar isso, né? Porque tem pessoas que Deus manda ele falar 3 palavras e ele fala 4, por conta própria. Um dia eu ouvi um pastor dizer: até agora foi Deus que falou, viu, irmão? Agora daqui para frente vai ser eu. Mas não deu nada, não prestou não. Ó, ele só falou o que Deus mandou fazer. Fala para eles que eu dou 40 dias para eles. Mas eles creram na palavra. E aqui, irmãos, jejum absoluto. Até os animais jejuaram o jejum absoluto. Nem capim, nem água. Ninguém vai comer nada. Quem sabe? E cada um vai se converter, viu? Se convertam. Agora o rei mandou o povo se converter. E ele também. Vamos se converter, gente. Quem sabe Deus se arrepende do mal que ia fazer conosco e não fará. E a Bíblia diz que Deus viu as obras deles e disse: não vou matar. Jejum e oração. Jejum e oração. Deus nos ajude, meus irmãos. Hoje, certo, os animais irracionais jejuaram. Hoje os racionais, os homens, a maioria nem sabe o que é um jejum. Nem sabe. Nós somos uma senhorinha aqui de oração e jejum. No Novo Testamento. Você está falando no Velho Testamento, não sabe no Velho Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Lucas capítulo 2, verso 37. Era viúva, de quase 84 anos. Não se afastava do templo. Não se afastava? Não se afastava do templo. Servindo a Deus em jejum e orações. Noite e de dia. De noite e de dia. Viúva, 84 anos de idade. Não se apartava do templo, em jejum e oração. E o verso 38. Sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus. E falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Falava dele, de quem? De Jesus. Ele nasceu, ele está entre nós. O Salvador já veio. Falava dele a todos. Tem muita gente querendo falar de Jesus, mas não ora, não jejua, não consagra, mas quer falar dele. E o Jesus que ele fala não faz nada. Eu fico pensando, irmãos, desculpe, mas é tanto culto de libertação sem oração e sem jejum, e quer que Deus faça alguma coisa. O culto de 2 horas tem 1 hora e 45 minutos de louvor, nem 1 minuto de joelho, nem 1 minuto de joelho, mas quer que Deus faça milagres, quer que Deus faça maravilhas, e faz propaganda, e muitas vezes contando mentira, coisa que Deus não fez. É uma vergonha para o Evangelho.
Meus irmãos, Atos 13, nós lemos até a lição. Falamos aqui na lição, né, mas irmã Dorinha, nós falamos domingo passado. Atos capítulo 13, 2 e 3. Atos 13, 2 e 3. É 13. É 2 e 3. Servindo eles. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que você ia chamar. Então, jejuando e orando, pondo sobre elas, os despediram. Olha, irmãos, se hoje fosse assim ainda, hein, nós não teríamos menos escândalos, teríamos menos rebeliões na igreja, porque aqui era o Espírito Santo que separava, era o Espírito Santo que, sabe, separava, dizia: olha, apartai esses dois aí, pode mandar para a obra. Que Deus nos ajude. Capítulo 14 ainda. Verso de número 23. No capítulo 14 de Atos. Havendo-lhe por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Aleluia! Tudo com jejum e oração. E hoje, como é que a coisa está, irmãos? São poucos que fazem esse jejum. A vida do apóstolo São Paulo, irmãos, entre o seu sofrimento, entre os seus sacrifícios, lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, não é 11, capítulo 12, vamos ver, naquela lista lá de sofrimento dele, é citado o jejum, vigílias. Vamos ver aqui, verso 27 do capítulo 11. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Eu pergunto: cadê as vigílias? Acabou. Agora eles fazem umas vigílias aí, sabe para quê? Para promover pregadores e cantores. Vamos trazer um cantor famoso aí que vai, ó. Vamos trazer um pregadorzão famoso aí que vai, ó. Pergunta se tem um período de oração. Pergunta se foi alguém em jejum e consagração lá. Pergunta. Tá mais para show. Tá mais para show do que para culto. Aonde a celebridade, o cantor famoso, a cantora famosa, o pregadorzão famoso é ovacionado, bate palma para eles, assoviam, já viu? Assoviam, chega a assoviar, não tem diferença nenhuma dos shows mundanos. Esse dia morreu um rapazinho famoso aí, ele estava num show evangélico, viu? Ele estava cantando num show. E agora? Tem gente que ele foi arrebatado coisa nenhuma, ele morreu. Ele morreu. No arrebatamento, o nosso corpo vai ser transformado num abrir e fechar de olhos. O que é mortal será revestido da imortalidade. O que é corruptível vai ser
revestidos da incorruptibilidade. E nós passaremos por uma metamorfose espiritual e subiremos. Mas ali ele caiu morto no chão, quando ele foi para a sepultura. Foi arrebatado, ele foi arrebatado. Oh meu Deus! Oh, falta de Bíblia, não estou julgando ele, tá? Mas ele morreu. Ele morreu, não foi arrebatado não. Ele vai ser arrebatado no dia da ressurreição, quando Jesus voltar. Ou se tiver morrido em Cristo, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e subiremos ao encontro do Senhor dos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos orar a Deus, vamos agradecer. Amantíssimo Deus, Pai que está nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos tão felizes, tão maravilhosos que passamos na tua presença. Ó Pai querido, Pai eterno, nos ensina a voltarmos a esses princípios da oração, do jejum, da consagração, e vivermos uma vida unitiva a Ti, Senhor, uma vida de renúncia, uma vida de vitória, uma vida pautada na Tua palavra e na Tua vontade. Pai Santo e Eterno, abençoa cada um dos Teus filhos que estiveram presentes aqui nesta noite, nos despede na Tua paz, levando-nos aos nossos lares com segurança e nos dando uma noite abençoada. E se voltares esta noite, possamos subir ao encontro do Senhor. Porventura, se não voltares, estaremos aqui no domingo pela manhã, na nossa escola bíblica dominical e no culto à noite. Nós te pedimos, Pai, agradecidos no nome sublime e maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém.